própria palavra que era a lei deixada por Moisés no passado, que o homem e a mulher que fossem pegos no ato adulterando teriam que ser mortos apedrejados. Mas observe que eles só trouxeram aquela mulher e colocaram no centro. Louvado seja Deus, ou seja, colocando ela no centro, todos poderiam ver o seu pecado. Todos poderiam ver a sua vergonha. Mas aonde estava o adúltero? Se a lei mandava matar apedrejado o adúltero e a adúltera, talvez estava no meio deles. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali estava Jesus com toda a sua sabedoria, ensinando, e eles trouxeram aquela mulher e colocaram diante de Jesus e queriam achar uma oportunidade de acusá-lo. Observe que o inimigo é tão astuto que ele usa a própria palavra. Louvado seja Deus, a lei mandava a mulher e o homem, mas cadê o homem que foi pego junto com ela? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aquilo era para acusar Jesus. E observe, com toda a sabedoria, com todo o amor do mundo, Jesus fala: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu quero já nesta noite abrir um parêntese aqui, porque muitas das vezes, irmãos, somos acusados. É muito fácil, louvado seja Deus, eu não servir ao Senhor e estar acusando aquele ou aquela que tropeça, aquele que volta, louvado seja Deus, a beber, a usar uma droga, a se prostituir. É muito fácil eu chegar e acusar, mas e se eu não olhar para o meu próprio pecado? A própria palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 7, louvado seja o nome santo do Senhor, ela fala que na mesma medida que eu julgar, eu serei julgado. Louvado seja Deus, mas muitos irmãos esquecem disso. E na vida desta mulher não foi diferente. Os fariseus e os escribas, louvado seja Deus, eles eram autoridades e eles juntaram o povo para acusar aquela mulher e achar uma oportunidade de acusar Jesus. Mas Jesus, com toda a sabedoria, ele fala também: louvado seja Deus, e aqueles que estavam com a pedra, irmão, louvado seja Deus, Jesus não precisou brigar, Jesus não precisou ir para cima de ninguém, mas Jesus confrontou eles com a própria palavra, fazendo eles refletirem que eles também tinham pecado. E muitas das vezes, quando nós evangelizamos, quando nós saímos para pregar a palavra, também de um culto como esse evangelístico, que nós pregamos a palavra e falamos, muitos se levantam para criticar, varão. Louvado seja Deus, eu quero ser igual àquele, eu quero ser igual àquela. Como a pastora Luciana nesta noite falou, o mundo espiritual é real. O inimigo é real, irmão. Louvado seja Deus, e ele usa das suas formas para nos fazer errar. A carne em si, irmãos, nós temos que lutar todos os dias contra a nossa carne. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos que estar em constante oração, temos que estar ouvindo a palavra do Senhor e louvado seja Deus, praticando, como diz também no livro de Mateus. Louvado seja o nome santo do Senhor, que temos que ouvir e praticar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta mulher, irmão, ela iria ser apedrejada, mas aquele que poderia apedrejar ou dar ordem para apedrejar, ele só fez aqueles que trouxeram ela refletirem. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu repito a fala de Jesus: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus, ao falar isso, ele continuou de cabeça baixa e a mulher continuava no centro. Louvado seja Deus, ela tinha